Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, que diz assim: Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Preste atenção nisso. Tanto aqui, quanto quando um dos profetas fala que não há um justo, nenhum sequer, e o escritor aos Hebreus nos reforça isso. Nós precisamos entender uma coisa. O que é um homem justo? O que torna o homem justo? O homem é pecador por natureza, ele já nasce com natureza pecaminosa. Ele já nasce tendenciado ao erro, à falha, a se distanciar cada vez mais e mais de Deus. Essa é a natureza do homem. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Então o pecado é aquilo que nos distancia de Deus, é aquilo que nos faz injustos, é o que nos impossibilita de sermos considerados homens justos. Então o homem justo, a característica para se classificar um homem como um justo, pelo texto que nós lemos aqui, é que ele faça o bem e nunca peque. Só que o apóstolo João, quando escreve ali a sua epístola, ele diz: não há nenhum homem que nunca peque. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então nós pecamos. Nós pecamos em pensamento, pecamos com atitudes, pecamos por não conseguir controlar a nossa natureza carnal, o nosso temperamento. Nós pecamos de várias formas. E isso nos torna injusto diante de Deus. Então nós temos aqui dois pontos que ele fala. Um é fazer o bem e o outro é que nunca peque. Então, como nós já dissemos, o nunca pecar é impossível para o homem devido à sua natureza pecaminosa. Mas e agora fazer o bem? O fazer o bem é possível, mas basta o homem ter uma atitude. Ele tem que querer fazer o bem e tem que fazer. Tem que botar a mão na massa, ele tem que ir. Não pode ficar parado. E o homem só fazendo o bem, tendo pecado, ele não é considerado justo diante de Deus. Ou seja, nada que o homem possa fazer, nenhuma obra que o homem possa fazer, pode o considerar justo diante de Deus. A única coisa que nos justifica diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, lhe foi creditado como justiça, quando Abraão creu que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque, após ele oferecer como sacrifício, e ele expressou isso com palavras, antes de subir ao monte para oferecer Isaque como sacrifício, a mando de Deus, ele disse aos seus servos: fiqueis aqui, que em breve nós voltaremos. Ou seja, ele já cria que mesmo que se Isaque morresse, Deus o iria ressuscitar. E ele crê na ressurreição, ou ele fez com que ele se tornasse justo. Ele crê no poder de Deus para ressuscitar aquele que seria sacrificado. O fez justo perante de Deus. Abraão nunca pecou? Não podemos falar isso. A história que está registrada na Bíblia nos mostra que ele errou, e errou muitas vezes. Porém, para ele ser justo diante de Deus, ele não podia ter pecado. E para não ter pecado naquela época, ele tinha que crer em Deus. Deus ainda não tinha estabelecido o culto levítico com seus sacrifícios, mas já tinha deixado uma amostra lá no Jardim do Éden, quando ele sacrificou o animal, tirou as peles do animal para cobrir Adão e Eva após o pecado. Então Abraão já sabia que somente a morte de um animal poderia trazer o perdão, tirar os pecados do homem, cobrir o pecado dos homens, para que Deus olhasse para ele e o visse justo. Então nós só seremos justos diante de Deus
quando nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para trazer perdão para os nossos pecados. Quando eu creio que Jesus ressuscitou e está vivo, isso me é creditado como justiça. Ou seja, eu passo a ser justo diante de Deus. Aí o apóstolo Tiago vem e nos fala de que adianta você ter uma fé sem obras? A fé sem obras é morta. Eu não posso ter somente a obra não traz a salvação, a obra não me faz justo, mas a fé me justifica. Mas ela me justifica e ainda precisa de algo, que é o que nós lemos nesse texto. Ele fala: não há um homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então eu preciso estar livre dos pecados e fazer o bem. Para eu estar livre dos pecados, eu tenho que crer em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, confessar os meus pecados e crer que o sangue de Jesus me perdoa, me purifica de todo pecado. Aí sim a justiça me é imputada, me é acreditada. Eu passo a ser justo diante de Deus. Mas para que essa visão de homem justo se consolide, é necessário que eu pratique boas obras. Por isso que a fé sem obras é morta. Então eu, depois de lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, eu preciso praticar boas obras, para que Deus olhe para mim e me veja como um homem justo, para que os homens ao meu redor olhem para mim e me vejam como um justo diante de Deus. Então a justificação não é possível a nenhum homem, por obra nenhuma que ela faça. A justificação só é possível através do sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo me torna justo diante de Deus. Mas você pecou? Sim, eu pequei. Mas eu tenho um advogado, que é Jesus Cristo. E quando eu peco, me arrependo e confesso dos meus pecados, o sangue de Jesus me purifica. E a única coisa que falta para complementar a visão de um homem justo na minha vida é que eu pratique as boas obras, que eu faça a obra de Deus. Aceitar a Jesus e ficar sentado num banco sem fazer nada não lhe torna justo diante de Deus. Porque o sábio Salomão deixou escrito: para que eu possa ser justo diante de Deus, para que eu possa ser considerado um homem justo sobre a terra, eu preciso não ter pecados, ou seja, os pecados têm que ser tirados da minha vida pelo sangue de Jesus, e eu preciso fazer o bem, praticar as boas obras, que é anunciar a grande salvação de Jesus Cristo, que é ajudar os irmãos que estão em necessidade, visitar os enfermos, aqueles que estão em cadeias, ser hospitaleiro, dividir os meus bens com aqueles que necessitam. Que nós possamos ter essa visão e que Deus possa olhar para nós e Ele mesmo possa dar testemunho de que nós somos justos diante dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.